As redes sociais são um verdadeiro hospício. Sempre que eu vou no Instagram, eu publico algum vídeo ou algum post carrossel, sempre aparece alguém que nunca estudou sobre o assunto, cheio de opiniões, né, ali nos comentários. Então isso tem me feito ficar completamente desmotivado a fazer conteúdo no Instagram, porque eu tenho percebido que ali, o Instagram em específico, né, é uma rede social que diminui o QI das pessoas. É diferente do YouTube, né? Aqui no YouTube a gente aparece no mecanismo de busca porque quem está buscando um conteúdo geralmente quer conhecer algum aspecto da existência ou algum tema específico ou algum método científico. E aqui no YouTube a gente consegue encontrar qualquer coisa que a gente queira aprender. Então por isso que de fato o YouTube é uma rede em que as pessoas conseguem se beneficiar de algum aprendizado, né? No Instagram não, o Instagram ele foi feito realmente para se tornar uma fonte de entretenimento, dancinhas e conteúdos superficiais, né? Então, para a gente que produz conteúdo no Instagram, é muito difícil a gente encontrar um nicho em que as pessoas de fato cultivam a inteligência. É claro que há exceções, tá bom? Eu tenho muitos seguidores lá no meu Instagram que são super inteligentes e dá para ter uma conversa, um diálogo interessante, mas a imbecilidade ela é numerosa, então a gente vai ter que fazer um saneamento básico para a gente encontrar de fato o que realmente tem valor, né? Mas eu acho que isso ainda não é tão assustador. Eu acredito que não é que as pessoas têm opiniões sem ter estudado aquele assunto. Eu acredito que as pessoas também não sabem interpretar um texto, né? Por exemplo, uma vez eu publiquei um post carrossel e eu citei uma frase ali, né? Formulei uma frase que era uma hipérbole, ou seja, o que é uma hipérbole? Uma hipérbole é uma frase exagerada, né? Para que um tema específico seja enfatizado através daquela hipérbole. Ou seja, tem uma frase da Bíblia que diz o seguinte, olha, aqueles que não proclamam o nome de Cristo, mesmo que seja um anjo de Deus, deve ser considerado anátema. Mas veja bem, logicamente, é óbvio que não vai vir um anjo de Deus, né, dizer que Cristo não é o Filho de Deus. Ou seja, ele usou ali, o apóstolo Paulo usou uma hipérbole para dizer o seguinte, olha, não aceitem pessoas que não louvam a Deus ou que promovem heresias e assim por diante. O tema principal ali da frase do apóstolo Paulo é para enfatizar o seguinte, olha, quem chegar aqui, mesmo que tenha uma autoridade, né, não deve ser ouvido, porque o que ele está falando é uma heresia, certo? Isso é uma hipérbole, é quando você fala algo exagerado. Então, qual era a frase que eu tinha citado? A frase era mais ou menos o seguinte, olha, a esposa, né, tem que agir com o marido de tal forma que ele não precise tirar os sapatos quando ele chega de casa. Ela precisa tirar para ele. E o marido deveria ter um salário, né, específico para comprar alguma coisa para ele, mas o salário dele inteiro deveria cair na conta da esposa. Ou seja, eu estou falando que o indivíduo deve fazer isto? Não. Isto é uma hipérbole para dizer o seguinte, olha, marido e mulher precisam se amar incondicionalmente. Mas só que o que aconteceu? A mulher não entendia o que era hipérbole e ela estava fazendo uma análise, tirando conclusões a partir de uma leitura literal. Ou seja, ela estava lendo literalmente o texto, então ela estava concluindo errado. E o tempo todo eu estava explicando para ela, olha, isso aqui é uma hipérbole. Pesquise o que é hipérbole, porque se você entender o que é hipérbole, você vai ver que a tua conclusão está errada. Resumo da história. Ela continuou discutindo a partir de uma conclusão errada por conta dessa falta de interpretação de texto, né? Então, é dentro dessa perspectiva que as pessoas vivem suas vidas, tirando conclusões precipitadas e discutindo a partir dessas conclusões. Então, qual que é a conclusão que eu quero tirar disso aqui? Que é o seguinte, não dê opiniões se você ainda não leu os seus 100 primeiros livros. Se você não leu 100 livros, meu filho, guarde a sua opinião para você ou fique trabalhando isso mentalmente até você tirar conclusões mais assertivas sobre qualquer tema. Porque se você se mete a besta a querer dar opiniões sem ter estudado antes, isso vai te dar uma falsa segurança. É isso que acontece com muitos políticos no Brasil, né?
Os políticos não estudam, não sabem interpretar um texto, mas eles se sentem seguros o suficientes para governar um país a partir da sua ignorância. Para eu começar a dar opiniões, para eu começar a trabalhar como psicoterapeuta, até colocar aqui um tripé e começar a gravar um vídeo, cara, eu estudei tanto, eu passei, vai fazer 10 anos, acho que tem 8 ou 9 anos que eu estudo seriamente todos os dias, né, que eu leio muitos livros. Já tem muito tempo, entende? Já tem muito tempo. Esses dias eu recebi um comentário aqui num vídeo meu do YouTube, um rapaz dizendo assim, Everton, a tua oratória é perfeita. Cara, sinceramente, a maioria dos meus vídeos aqui é sem edição. Talvez eu edite este vídeo aqui, tá certo? Mas eu olho para os meus vídeos e eu penso assim, cara, eu tenho que melhorar a minha oratória. Entende? Isso aqui não é falsa modéstia. É o seguinte, bom, é uma autoanálise. Existem coisas que eu preciso melhorar. E as pessoas que conseguem olhar para si mesmos e percebem que precisam melhorar alguma coisa, essas pessoas geralmente têm uma certa inteligência, porque é necessário ser inteligente para você se autoanalisar. Pessoas que não conseguem parar, sentar numa mesa, sentar numa cadeira e dizer assim, bom, quem sou eu? Bom, se o indivíduo não consegue fazer isso, o indivíduo não é inteligente. Então, galera, dentro dessa perspectiva, não dê opiniões se você nunca estudou sobre o assunto. E aqui eu acredito, aqui eu vou dar minha opinião, mas eu acredito que as redes sociais ela foi feita para isso, porque as redes sociais ela dá uma falsa sensação de coragem e de virtudes, certo? Por quê? Porque nas redes sociais você tem tempo de construir um argumento através da escrita. Então você pode digitar o texto, você pode apagar, você pode editar o texto. Então, isso é muito diferente de um contato pessoal com a pessoa. Porque, veja bem, dentro de uma discussão, você não tem apenas ali a forma de escrever, mas você tem o tom de voz da pessoa, você tem a forma como ela fala, a forma como ela expressa uma emoção, entende? E tudo isso altera a forma como a gente vai se comunicar. Por exemplo, um cachorro, né? Às vezes eu tô ali com a minha cadelinha e eu falo um pouco mais abusado com ela. Apesar de ela não entender o conteúdo da mensagem, ela vai entender e compreender o meu tom de voz. Então, se eu falo com ela com uma voz manhosa, com um certo carinho, ela já vai ficar feliz. Por quê? Ela não entende o conteúdo da mensagem, mas ela entende o meu tom de voz. Quando você está nas redes sociais, digitando um texto, e aqui eu não estou falando nem de gravar vídeos, tá certo? Mas quando você escreve um texto, você vai lá num post que você discordou, e você vai lá e escreve um texto, veja bem, ninguém consegue observar o tom que você está falando, né? Apesar da escrita revelar muita coisa da personalidade ou dos seus estados interiores, ainda assim a escrita ela não consegue captar as nuances que são expressas através da verbalização, certo? Só os grandes escritores, literatos e poetas que conseguem fazer isso. Mas se você não é, meu filho, você, pô, o teu recurso linguístico é uma porcaria, entende? Então, assim, só poetas e grandes escritores da literatura conseguem traduzir aquilo que é falado na vida real. Mas um indivíduo que só vive comentando ali nas redes sociais, cara, não, infelizmente não tem essa capacidade, entende? Então, assim, minha gente, se vocês ainda não leram os seus 100 primeiros livros, vocês não são capazes de ficar discutindo assuntos sobre política, neurociência, psicologia, antropologia, filosofia. Esquece, entendeu? Passa um tempo, é como dizia o professor Olavo de Carvalho, né? Velho, passa um tempo fazendo uma abstinência de opiniões. Faça um voto de pobreza de opinião. Porque isso vai te fazer tão bem, por quê? Porque eu percebo também, e principalmente em atendimento terapêutico, que tem muitos casos de ansiedade que a gente passa a investigar a vida do indivíduo, a rotina, os traumas, e a gente percebe que não existe nada ali, né, de tensão conflituosa que está despertando aquela ansiedade. Mas quando a gente vai tentar entender quanto tempo um indivíduo passa nas redes sociais, o tipo de conteúdo que ele consome, o que ele escreve nas redes sociais, a gente percebe o seguinte, olha,
Veja, essa tensão é porque você está discutindo assuntos que não é da tua área de especialidade. São assuntos que você não domina. Veja, você observa uma coisa que você discorda e você automaticamente vai fazer um comentário. Meu filho, isso acaba com o teu psicológico. Eu que sou um produtor de conteúdo, abro uma caixinha no Instagram, eu não consigo responder mais. Sinceramente, não consigo. As pessoas até perguntam, Everton, eu coloquei, você viu a pergunta que eu fiz? Eu digo, vi, mas eu não tive tempo de responder. Mas na verdade é que eu não consigo mais. As perguntas são muito burras. E o QI das pessoas, né, tem diminuído drasticamente. Não tem como conviver neste tipo de rede social. Então por isso que todos os dias eu tenho que pegar a câmera e gravar um vídeo aqui. Entende? Porque às vezes eu estudo muita coisa, vivencio muita coisa. E o Instagram era o local onde eu tinha o hábito de publicar e escrever as minhas ideias. Hoje eu já não consigo mais. Não consigo. Por quê? Porque sempre que eu vou lá nos comentários, sempre que eu abro a caixinha de perguntas, né, as pessoas estão discutindo não sobre o tema, mas o que elas não discutem aquilo que o autor escreve. Elas discutem a partir do que elas acham que o autor queria escrever. Entende? Pô, você observa a loucura. Então, por isso que eu acho que as redes sociais é um hospício. Então, você que é inscrito aqui no canal, vocês vão me ver aqui todos os dias, sempre falando sobre algum tema e os temas que eu estudei, tá certo? Então, se você tem alguma opinião para acrescentar neste vídeo aqui, fazer até uma discordância de forma elegante, né, de forma educada, escreve aqui nos comentários, mas escreva um bom comentário, por quê? Porque eu leio comentários. Sempre que eu vejo um vídeo aqui no YouTube, eu sempre vou nos comentários porque geralmente tem pessoas que escrevem muito bem e têm uma opinião muito precisa sobre diversos temas. Então, os comentários é a extensão de uma linha de pensamento. Então, eu vim aqui e dei uma opinião. Então, você vai lá nos comentários e você vai escrever o que você acha disso. Ou, de repente, falar algo que eu não disse no vídeo. Isso sim é uma discussão. Entende? Agora, se você tem um nível de cultura muito maior do que as pessoas comuns, aí sim que a discussão fica muito legal, né? Agora, se você não leu os seus primeiros 100 livros, tudo o que você fala é uma grande bobagem que não merece ser lida e não merece ser ouvido. E hoje no Brasil, estão cheios de políticos que pensam como você, certo? Que não tem nada na cabeça, mas acham que vão mudar a história do país. Talvez isso ainda seja algo que não expressa a realidade política do país. Eu acredito que o indivíduo ignorante não seja tão capaz de pensar que pode mudar um país. Mas na verdade os políticos brasileiros, eles pensam da seguinte forma: bom, eu dei errado na vida, não consegui ser um grande empresário, não consegui ser um grande influencer, a minha fama acabou, então o que eu vou fazer? Vou para um cargo público, vou ser um deputado. Na verdade é isso que acontece, entende? Não é porque o indivíduo está querendo mudar o país, mas é porque o cargo público é o único emprego remunerado que ele vai conseguir adquirir. Porque é muito fácil ser político no Brasil. Eu queria ver se um político, um deputado, um senador, sei lá, um ministro do STF, se eles precisassem escrever um texto narrativo, eu duvido que a maioria desses políticos que estão no poder não passariam no teste e não seriam políticos. Porque a régua de medida para um indivíduo entrar na política é muito baixa. Entende? Assim como deixar os comentários abertos para imbecis, né, também é uma régua muito baixa, onde o indivíduo se sente capaz de escrever um texto que não tem nada a ver com o tema central que foi postado. Né? Pessoal, era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Né? Isso aqui é mais uma reflexão que eu acabei de fazer. Eu vi um comentário lá no meu Instagram. Caramba, isso aqui dá um vídeo interessante. Então, o meu conselho para você é o seguinte, olha, não dê opiniões se você ainda não leu os seus 100 primeiros livros, certo? Se você ainda não leu nem 50, meu filho, por que você vai dar opinião?
Por que você vai ligar uma câmera e começar e começar a falar e achar assim que as pessoas vão receber assim doses de iluminação, de conhecimento? Entende? Primeiro se prepara, estude bastante, leia bastante, que isso vai te diferenciar da massa. Isso vai fazer com que você tenha força de personalidade, tá certo? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa as notificações para você não perder nenhum vídeo e já deixa o seu like aqui nesse vídeo para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e publique para milhares de pessoas, tá certo? E também deixa a sua opinião aqui. O que você acha do Instagram? Você acha que o Instagram é uma rede social mesmo para que as pessoas discutam e estudem? Certo? Você fica muito tempo nas redes sociais? Comenta aqui embaixo, eu quero ler a sua opinião, tá certo? É isso aí, pessoal. Tamo junto e até o próximo vídeo.